Oi, sétimo ano, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula online referente ao capítulo 5. As orientações gerais sobre a aula são as seguintes: ler o material e ouvir o áudio ao mesmo tempo, realizar as atividades ao final de cada aula e interagir com a professora via grupo do WhatsApp, fazendo perguntas e tirando as possíveis dúvidas sobre a matéria de cada aula. O terceiro slide já começa falando sobre o tema do capítulo 5, que é conhecendo os vegetais, briófitas e pteridófitas. Então, vamos lá. O reino plantae está dividido em 4 grandes grupos, de acordo com os seguintes critérios: presença ou ausência de vasos condutores de seiva, dependência de água para a reprodução, presença ou ausência de estróbilos e sementes e presença ou ausência de flores, sementes e frutos. A primeira imagem que eu coloquei nesse slide para exemplificar os itens anteriores, trata-se de uma briófita, que é um exemplo de planta avascular. O que isso significa? Que não possui vaso condutor de seiva. Já a segunda imagem, a imagem de uma pteridófita, popularmente conhecida como samambaia, que é um exemplo de planta vascular, ou seja, que possui vasos condutores de seiva. Já a terceira imagem, a imagem do estróbilo, que ele é popularmente utilizado na decoração de épocas natalinas. E a quarta imagem, a imagem de uma abóbora, que exemplifica o último item. Ela apresenta flores, sementes e frutos. No próximo slide, nós vamos estudar sobre as briófitas, que foram as primeiras plantas terrestres, ok? É importante dizermos que as briófitas, além de serem as primeiras plantas terrestres, nós as encontramos em locais úmidos e sombreados, ok? Então, vamos para as características gerais. Não produzem flores, sementes e frutos, são avasculares, realizam processos de osmose e difusão. E o que isso significa? Por serem avasculares, a distribuição de água e sais minerais por todo o organismo é muito lenta, passando de célula para célula por meio de osmose e difusão. É como se uma célula e outra estivesse muito próxima, ok? Essa distribuição de água e sais minerais é lenta, o que limita o crescimento dessas plantas. Depois, ajudam a manter o solo firme. Algumas espécies, como a turfa, por exemplo, podem ser utilizadas como combustíveis e melhoradores de solo. Impedem a aridez do solo, são agentes decompositores das rochas e bioindicadores. O que isso significa? Que as briófitas só aparecem em locais que não são poluídos, ok? O próximo slide traz informações sobre a reprodução dessas plantas. Então, vamos lá. As briófitas podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. A reprodução sexuada é dependente da água, meio necessário para que os anterozoides, que são espermatozoides flagelados, que possuem como se fossem rabinhos que auxiliam na locomoção, sejam liberados e atinjam a osfera, realizando a fecundação e dando origem ao zigoto. Com o zigoto formado, ele será desenvolvido, gerando um novo indivíduo sobre o corpo do gametófito feminino. Percebam aí na imagem desse slide. Esse novo indivíduo é chamado de esporófito, uma estrutura temporária. O que isso significa? Que ela só ocorre na época da reprodução. O esporófito apresenta uma cápsula, na qual são produzidos os esporos. Estes esporos são liberados no ambiente e, ao encontrarem condições favoráveis, germinam, originando novos gametófitos, que é a fase duradoura desse vegetal. Então, é importante dizermos o seguinte, que a fase assexuada produz esporos e a fase sexuada produz gametas, ok? Além de falarmos sobre reprodução nesse slide, eu trouxe também nessa imagem o nome das estruturas, tá? Das briófitas. Então, começando aí pelo rizóide. São estruturas que se assemelham a raízes, mas que são mais simples. Cauloide, que se assemelham ao caule, mas também são mais simples. E filoide, que se assemelham às características das folhas, só que são mais simples. Além dessas três, nós temos a haste, a cápsula, que produz os esporos, ok? No próximo slide, eu trouxe 3 fotos. A primeira é uma foto geral das briófitas, a segunda e a terceira é uma foto ampliada, ok? O próximo slide é um slide sobre a tarefa. Então, sobre esse assunto, sobre as briófitas, existem apenas 3 exercícios que estão na página 99. Eu coloquei aí, do lado da Mafalda, a palavra desafio. Então, quem tiver gramado em casa
e quiser tirar uma foto de uma briófita e mandar para o grupo, eu ficaria muito feliz de ver essas fotos, ok? Então, até a próxima aula, sétimo ano. Obrigada!